And I never dreamed that I would come to love this nation and this people as much as I have. Eu nunca imaginava que ia amar esse povo tão grande. I came with Pastor Bill Burkett from the United States, Eu vim aqui a primeira vez com o pastor Bill Burkett and he brought me to Cuiabá, e ele me levou até Cuiabá, and from Pastor Sebastios, lá na igreja do pastor Sebastião I've Rodrigues. returned to Brazil every year since then. E aí, depois disso, retornei ao Brasil todos os anos. And I appreciate my pastor, Pastor Sebastios. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Sebastião, meu pastor. And last Sunday night, I was preaching for Pastor Xavier E domingo passado estava com o pastor Orcival Xavier de in Brasília. Brasilia. And those are wonderful people there as well. Pessoas maravilhosas ali. And I've heard so much about Pastor Wellington. E eu ouvi coisas tão boas do nosso pastor Wellington. And it's a great honor to be here tonight with Pastor Wellington. E é um prazer muito grande estar aqui com o pastor José Wellington. Amen. Amém. Tonight, if you have your Bibles, I would like you to go to the book of Matthew, chapter number 25. Hoje, se você tem sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 25. I have a burden on my heart to preach to you. O meu coração está queimando para pregar. I believe that we are living in the last moments of the last days. Eu acredito que nós estamos vivendo nos últimos momentos dos últimos dias. Amen. Amém. I believe that at any moment Jesus could return. Eu acredito que qualquer momento Jesus voltará. When Jesus returns, E quando Jesus voltar, he is not returning for anyone in the dark, Ele não vai buscar ninguém que está no escuro, but only those that are walking in the light. mas somente aqueles que estão andando na luz. Will he appear the second time? Quando Ele aparecer. Tonight from Matthew chapter number 25. Hoje, Mateus 25, In verse number 1, versículo 1. the words of Jesus. Palavras de Jesus. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. And 5 of them were wise and 5 were foolish. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para And while vós. they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready with him went to the marriage, and the door was shut. E tendo elas ido comprar, chegou ao esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a But he porta. answered and said, Verily I say unto you, I know you not. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não conheço. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. I want to draw your attention tonight to verse number 10. Eu quero chamar a tua atenção nesta noite para o versículo de número 10. That while the foolish went to buy the oil, Que quando as loucas foram comprar azeite, the bridegroom came. o noivo chegou. There was not enough time for them to purchase the oil Elas não tiveram tempo para comprar azeite and make it to the marriage ceremony in e time. chegar na cerimônia de casamento. I want to preach to you tonight a message entitled, Eu quero pregar nesta noite uma mensagem com o título, The Value of Midnight Oil. o valor do azeite da The meia-noite. value of midnight oil. O valor do azeite I da believe tonight meia-noite. that the Pentecostal church Eu acredito que numa igreja pentecostal
is hastening toward the coming of Jesus Christ. está aguardando a volta de Cristo. And if we ever needed the oil of the Holy Spirit in our E churches, se houve um tempo em que precisássemos do azeite, it is this hour in which I'm preaching in tonight. é este o momento, este é o dia em que estamos pregando. The first thing I notice about this passage of Scripture Uma is das primeiras coisas que eu notei nessa passagem bíblica, that Jesus likens the kingdom of heaven to 10. que Jesus fala das 10 virgens. Now 10 is a very symbolic number in Scripture. 10 é um número muito simbólico na Bíblia. It took 10 men to make any ceremony official in Israel. Era necessário 10 homens para fazer uma cerimônia oficial. God gave 10 commandments. Deus deu 10 mandamentos. There was 10 spies that came back with an evil report. 10 espias que voltaram com a notícia ruim. God spoke to Abraham Deus falou com Abraão: and said, if you can find 10 righteous, I'll spare the cities of Sodom and Gomorrah. se você achar 10 homens justos, eu vou poupar as cidades de Sodoma e And Gomorra. Jesus uses this number, E Jesus usa esse número, that the kingdom of heaven shall be likened unto 10. que o reino do céu será semelhante a 10 virgens. 10 virgins. 10 virgens. These virgins are in a category of their own. Essas 10 virgens estão numa categoria, cada um numa categoria. These are the ones that are the sanctified. Essas são as virgens santas. These are the ones that are the set apart group. Essas são as virgens que foram separadas. These are the ones that are not like everyone else in the community. Essas são aquelas que são diferentes da sociedade. They have been set apart for a specific purpose. Elas foram separadas para um propósito específico. And I want to remind the church tonight E eu quero lembrar vocês nesta noite that our God has sanctioned this group of people. que Deus separou este grupo de pessoas. God has sanctified us. Deus nos santificou. That we are different from every aspect of this E world. nós somos diferentes em todos os aspectos Amém. desse mundo. Amém. These 10 virgins were the sanctified group. Essas 10 virgens eram um grupo de mulheres santas. If I could put it in these terms, Se eu poderia colocar nesse termo, these were the churchiest of the church. essa era a igreja das igrejas. These were the people that had a perfect attendance record. Essa era um grupo de mulheres que ia em todos os cultos. These were the people that played the instruments. Essa era um grupo de mulheres que tocavam os instrumentos. These were the people that preached the sermon. Essas eram as mulheres que pregavam os sermões. These were the people that sang in the choir. Essas eram as mulheres que cantavam no coral. These are the ones that you could always count on to be there. Essas eram as mulheres que você sempre contava estaria lá. And it was a wonderful category that they was placed in. E elas estavam numa categoria fenomenal. But Jesus spoke to this church in Matthew 25. Mas Jesus fala a esta igreja em Mateus 25. And if the same truth goes for what Jesus said about them, E se a mesma verdade também se if encaixa, we can apply that into our assemblies tonight, se podemos aplicar isso à nossa assembleia, take a look around this room. dá uma olhada em volta desse As you santuário. look to the neighbor to your right, Talvez você olhe para o irmão à or your direita neighbor to the left of you. ou o irmão à sua esquerda. By the time that the marriage supper arrives, Na hora que chegar as bodas, there will only be half of the congregation talvez vai estar apenas metade that nas has what bodas it takes to make it unto the que marriage. tenha aquilo que é necessário para chegar no Oh, I'm casamento. glad tonight that you're in this building. Eu sou muito feliz que você está nesse templo. This is a beautiful temple that you have. Esse é um templo muito bonito. I've told many of the brethren back in the United States, Eu falei muito aos meus irmãos lá nos Estados Unidos. Brazil has some of the most beautiful temples that you'll ever walk O into. Brasil tem os templos mais bonitos. But I want to remind you, brethren, Mas eu quero lembrar nesta when noite, Jesus returns a second time, quando Jesus voltar nessa segunda He vez, is not coming for our buildings, Ele não vai vir para os nossos but prédios, rather for those that are sitting in our buildings, mas por aqueles que estão sentados em that nosso are templo, saying these words, que estão dizendo essas palavras: even so, come Lord Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. The category of the 10 where they were sanctified. A categoria delas era a santidade. But there are those even in the church in Matthew 25 Mas há também aquelas, mesmo em Mateus 25, that are in the church in São Paulo que estão na igreja em São Paulo, in the year of 2019. no ano agora de 2019. They look the part. Eles parecem, They talk the part. eles falam diferente, But something on the inside mas alguma coisa lá dentro is not what's being portrayed on the outside. não é o que está aparecendo do lado de You fora. see the church in Matthew 25. Você vê a igreja em Mateus They 25.
25, could hide their spiritual being. elas conseguiam esconder a sua They could hide espiritualidade. it from the eyes of the preachers. Eles conseguiam esconder do olhar do pregador. They could hide it from the eyes of their parents. Eles conseguiam esconder do olhar das mães. But they could not hide it from the eyes of Jesus. Mas elas não conseguiam escolher do olhar de And Jesus. Jesus divided the church E Jesus dividiu a igreja into two different parts. em duas partes. There are the wise Tem as and sábias there are the e foolish. tem as loucas. Not only do we notice the category of the 10, Não somente percebemos as categorias das but 10, notice the condition of the 10. mas vemos também a condição das 10. 5 would be foolish. 5 loucas. They would not have what it takes Elas não tinham aquilo que to make precisava it to the marriage. para entrar nas bodas. I'm greatly concerned about the generation in which I preach Eu in. estou muito preocupado com a geração que eu estou pregando. Because it is one thing for them to come to church. Porque uma coisa é vir para a igreja. And I'm grateful for the brother's testimony a few moments E eu ago. agradeço a Deus pelo testemunho que foi citado aqui agora. Of these that have received the baptism of the Holy Aqueles Spirit. que foram batizados com o Espírito Santo. But there are others that's here tonight. Mas tem outros aqui nesta noite. And I'm glad that they're in the building. E eu estou feliz que eles estão aqui no I'm prédio. glad that they're in the church. Eu estou feliz que eles estão na But igreja. is the church inside of you? Mas a igreja está dentro de você? Whenever we put more of an emphasis Quando colocamos muita ênfase on our music and on our singing, na nossa música e nas nossas on canções, our talents and on our nos abilities, nossos talentos e nossas habilidades, brethren, we are missing the powerful mark that God has for nós us. estamos perdendo o poder que Deus reservou para nós. His word still says, A sua palavra ainda it diz: is not by might nor by power, não é por força nem por but it is violência, by my spirit, Mas- saith the Lord. mas é pelo Espírito, diz o Senhor. We must have the oil, Nós temos que ter o azeite, because the night is soon to come. porque a noite está chegando. And we must light up this E nós world temos que brilhar neste with mundo the fire of the Holy Ghost. com o poder do Espírito Aleluia. Santo. Aleluia. The great preacher Spurgeon of bygone years, O grande pregador Spurgeon disse, he went to listen to a young man preach. ele foi ouvir um jovem pregador. Spurgeon says about this young man, E Spurgeon disse sobre esse pregador: he was one of the most eloquent young men that he ever heard in his era life. dos jovens mais eloquentes que ele já ouviu. He said it was almost like he had been preaching for many years. Parecia que aquele jovem estava pregando por muitos anos. This young man took his text out of the book of Ephesians. Aquele jovem pegou o seu texto lá no livro de He was Efésios. preaching on the armor of God. Ele estava pregando sobre a armadura de Deus. There's many preachers that's taken that text as well. Muitos de nós pregadores We pregamos talk sobre about the isso. shield of faith, Falamos sobre o escudo that da fé, sword of the a Spirit, espada do and our Espírito, loins girt with truth, as nossas and our couraças, feet with the os preparation nossos of the pés gospel of peace. preparados para o Evangelho. And there is never any armament given for the back, Mas não tem nenhum armamento dado para as costas, because the children of God are never retreating. porque o povo de Deus nunca está They're always retornando. marching forward. Eles estão sempre avançando. Spurgeon said, I listened to that young man preach so eloquently. E Spurgeon disse: eu vi aquele jovem pregando tão eloquente. And I thought to myself, this has to be one of the greatest preachers I've ever heard. E eu pensei, esse deve ser o jovem, o melhor pregador que eu já ouvi. As the young preacher came to the climax of his message, Quando o jovem chegou no clima, no ápice da sua he mensagem, had the congregation in the palm of his ele tinha a hand. congregação na palma da sua mão. And the young man leaned out over the pulpit. E aquele jovem se inclinou no He púlpito, looked at the congregation and said, olhou na congregação e disse: aha, ahá, where is the enemy now? onde está o inimigo agora? A hush filled the entire auditorium. Silêncio no auditório. Spurgeon stood to his feet Spurgeon levantou. and said, the enemy E Spurgeon disse: o inimigo is inside of the armor. está dentro do próprio soldado. What the devil could not do O que in o- a forefront attack, O que o inimigo não conseguiu num ataque, just like the church in Matthew 25, como na igreja em Mateus 25, the Bible tells us a Bíblia diz that they all slumbered and slept. que todas elas dormiram. Not only the foolish went to sleep, Todas dormiram, but todas. the wise went to sleep as As well. sábias foi dormir, as loucas And I dormiram. want to remind us tonight, E eu quero lembrar vocês nesta this noite, is the worst time for you as a church. e essa é a pior fase da igreja. Go to sleep. E não podemos dormir. If we go to sleep in this Se nós hour, dormirmos nesse tempo, the catastrophe awaits a us. catástrofe vai acontecer. We must stay awake. Nós devemos ficar The acordados, bridegroom will return. porque o noivo retornará. Jesus is coming back. Jesus We voltará. must be awake. Nós devemos
awake. Nós devemos ficar acordados. I preach to you tonight as an American. Eu prego nessa noite como um americano. I'm thankful tonight E eu sou grato a Deus of the Azusa Street revival. do avivamento da Rua Azusa. Because from the Azusa Street revival in the United States, Porque através do avivamento da Rua it Azusa, spread throughout all the world, espalhou por todo mundo, even here to Brazil. até mesmo aqui no Brasil. And the Assemblies of God in the Pentecostal faith is a powerful group E a of Igreja people. Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal Brasileira é uma igreja poderosa. But I want to say this about the American church. Mas eu quero dizer isso sobre a igreja americana. You might get on the internet, Você talvez entra na internet, or you might see on a screen American church ou talvez services. você vê na TV a igreja americana. As those preachers get up E aqueles pregadores chegam and they begin to preach prosperity. e só prega If prosperidade. you give us so much Se money, você dar dinheiro, you'll get so much more in return. você vai vou ganhar muito mais depois. And I'm here tonight to say E eu this. estou aqui para dizer, I am sorry. eu peço perdão. I am sorry Eu peço perdão that today in America, que hoje nos Estados Unidos, men are more concerned about what is in their bank account porque os homens estão mais conscientes da More- conta bancária, more than preparing the people with the word of mas não God. preparam a igreja na palavra de Deus. The man that brought me to Brazil, O homem que me trouxe ao Brasil, Pastor Burkett, wrote these words a few years before he Pastor died. Burke, escreveu essas palavras alguns anos antes de morrer. It's called the curse of positivism. É a maldade do positivismo. There was a day in our churches Teve dia nas nossas igrejas when the preachers preached negative, quando o pregador pregava o negativo, the people lived positive. o povo vivia positivamente. But nowadays, Mas hoje all they preach is positive, só prega and the positivismo. people live E negative. hoje estão vivendo negativamente. Pastor Bill wrote these E o words, pastor Bill escreveu essas the palavras. curse of positivism. A maldade do positivismo. We are smiling when we ought to be weeping. Nós estamos sorrindo quando deveríamos estar chorando. We spread lies when we should be repenting. Nós espalhamos mentira quando deveríamos estar se arrependendo. We have ignored the commandment to be sober. Abandonamos o mandamento de sermos sóbrios. And we have become clowns making light of eternal E nos matters. tornamos palhaços falando das coisas eternas. The philosophies of our modern preachers A filosofia dos pregadores modernos have had a subtle and neutralizing effect on our está congregations. tendo uma maneira influente, bem quieta na nossa congregação. Holiness has become intimidated. A santidade está de uma maneira tímida. And our preachers are assuming a more apologetic mentality towards E sin. estamos vivendo uma maneira apologética apoiando o pecado. We are polishing brass Nós estamos polindo on a sinking ship navio que está afundando, when we should be manning the quando lifeboats, deveríamos estar preparando o salva-vida trying to save souls that are perishing. para salvar as vidas que estão se perecendo. You see the final battle of the church. Entenda a guerra final da igreja. What the devil could not tempt the church with from the outside. O que o inimigo não conseguiria ferir a igreja do lado de fora. If the devil leaves you alone long enough, Se o inimigo deixar você quieto bom you tempo, will be given over to your own lusts você vai se dar com as maldades do seu and próprio your coração own enticements. e com os seus próprios And the intentos. condition of the 10 E a condição da igreja begins to worsen. começa a piorar. And the Bible says, E a Bíblia diz, while the bridegroom tarried, quando o noivo chegou, not just the foolish, não somente as loucas, but the wise also mas as sábias também began to slumber estavam dormindo. and they began to sleep. Those words literally mean to nod and to nap. Essas palavras literalmente significam cochilando e cochilando. What are you going to sleep on tonight? Você vai dormir no que hoje? If you're not living as close to God Se você não está perto de as you Deus. have in bygone days, E nos dia após dia, you're você só vai beginning to dormindo. slumber. Você só vai And dormindo you're dia após beginning dia. to sleep. E vai dormindo, cochilando e cochilando. There is a medical condition Tem uma condição médica that's called sleep apnea. que significa, eu acho que apneia. And they say that this medical condition, E dizem que essa condição médica, that people that suffer with this disease, as pessoas que sofrem com essa doença, whenever they go to sleep, quando vão dormir, when the sun goes down at night, quando o sol se vai and they go to sleep, e eles vão dormir, they're so tired and they're so wore out from the day, elas estão tão cansadas do dia, da labuta do dia, and they want a good night's rest. e ela quer uma noite de descanso. But
when they fall asleep, Mas quando elas dormem, they begin to fight their sleep. elas começam a lutar And all dormindo. through the night they're tossing and they're turning. E durante a noite elas ficam virando de um lado para o outro. And they're not getting a good night's rest at E elas não all. conseguem descansar enquanto dormem. And they say whenever they wake up the next morning E elas dizem que quando acordam no outro dia, that they are more tired elas estão mais than the cansadas night before when they went to sleep. do que estavam a noite I anterior. want to tell the church tonight, Eu quero dizer à igreja nesta there are noite, those that come in our services tem alguns que vêm no nosso culto that slumber and sleep all the que way vão through. cochilando They o go culto to todo. sleep on spiritual things. Eles dormem até mesmo nas coisas And espirituais. while the pastor says E quando o pastor it's diz, time to wake up, é hora de acordar, they slumber ele dorme mais and ainda. they sleep it off. E ele dorme mais ainda. And the worst part about it is E a coisa pior disso tudo, they leave in worse condition eles saem em uma condições pior do que than the entrou. way that they walked in the door. Pior do que entrou. It's time to wake up. É tempo de I acordar. said it's time to wake up. Eu disse, é tempo de Jesus acordar. is soon to return. Jesus está It's retornando. time to Então é arise. tempo de levantar. And they all slept. E elas dormiam. And behold, at midnight, E ai, vem a meia-noite. there was a cry that went forth. Teve um choro à meia-noite. Behold, Oh! behold, the bridegroom cometh. O noivo está aí. You know what God is about to say? Sabe o que Deus está quase para dizer? Angel, blow the trumpet. Anjos, toquem a trombeta. The bridegroom has returned. O noivo está voltando. Jesus is coming soon. Jesus está retornando. Arise. Levanta. Wake up. Acorda. Wake up. Acorda. At midnight that À call was made. meia-noite ouviu-se um clamor. And all the virgins E todas as virgens woke up. acordaram. They wiped the sleep from their eyes. Limpou as remelas do olho. And they look around. E ficou olhando aos lados. And they look at the window. E talvez olhou numa janela. And it's dark. Estava escuro. When we went to sleep the night before, Quando fomos dormir a noite antes, I know the sun was beginning to sink eu low. vi que o sol estava descendo. But I thought we would have enough time. Mas eu achei que teríamos tempo. And now it's the midnight hour. E agora é a hora da meia-noite. All the virgins are awake. Todas as virgens acordaram. And they look around. E olharam em volta. Hey, somebody turn a light on around Alguém, here. por favor, acende a luz. It's dark in this building. Parece que está escuro nesse prédio. Somebody please get a light on. Por favor, alguém acende a luz. And the foolish go. E talvez a louca vai. And they try to get their lamps working. E tenta acender as lamparinas. And they try their best. E tenta acender. But there's no fire coming up Mas in the não tem vessel. fogo saindo. The lamp has no light to give. Não tem luz. It's the midnight hour É a now. hora da And meia-noite. there's no oil. E não tem azeite. I tell you tonight, Eu te falo nesta noite. we need to get the oil. Nós precisamos pegar o While there's azeite. still time. Enquanto ainda há tempo. In the midnight cry will go forth. No clamor da meia-noite. And there's people sitting in this church in São Paulo. Tem pessoas sentadas no banco de São Paulo. That the same thing that happened in Matthew Que a mesma 25 coisa que aconteceu em Mateus 25 will happen to you. vai acontecer com você. No oil Sem azeite. at midnight. À meia-noite. To be lost in the night. Perdido à noite. They have the lamp there, Eles tinham as lamparinas. but there's no light in the lamp. Mas não tem luz. Tonight I got a question for you. Hoje eu tenho uma pergunta para vocês. How much time do you think you really have left? Quanto tempo você acha que tem? Do you really think you have enough time? Você acha que você tem tempo suficiente assim? That at the midnight cry, Que no clamor da meia-noite, you see what the virgins didn't realize was, sabe o que as virgens não perceberam? in the United States we have a saying, Nos Estados Unidos nós temos uma colocação, time is money and money is time. tempo é dinheiro e dinheiro é tempo. But when this time comes, Mas quando esse tempo chegar,
All the money in the United States todo o dinheiro dos Estados Unidos and all the money in the world e todo o dinheiro do mundo will not buy one drop of the oil necessary não vai comprar nenhuma gota de to azeite make it to the wedding. para acender e para você chegar nas bodas. The value will be too much. O valor será muito But caro. right now in this building, Então agora nesse templo, Jesus says, Jesus diz: come without money. venha sem dinheiro, Come, come. venha sem dinheiro, Come without a price. venha sem preço. The price is paid for today. O valor já foi pago, o preço já foi Today is the pago. day of salvation. E hoje é o dia de And salvação. now is the accepted time. E hoje é o dia da aceitação. Get the oil today. Pega o azeite hoje. Stand with me all over the building. Fica de pé, por favor, com permissão, pastor. Lord, Senhor, Lord, Senhor, Lord, Senhor, Senhor, would you please open us the door? por favor, abre-nos a porta. Don't you know who I am? O senhor não sabe quem eu sou? I went to Pastor Wellington's church. Eu era da igreja do pastor José I Wellington. played an instrument. Eu toquei um I instrumento. sang in the Eu choir. cantei no I coral. gave money in the Eu dei offering. oferta. Don't you know who I O senhor am? não sabe quem eu Lord, sou? Lord. Senhor, Senhor. Please get the door open. Por favor, abra a porta. Please get the door open. Por favor, abra a porta. And the sad words come from the mouth of our Lord E as Jesus. palavras tristes saíram dos lábios de Jesus. I know you not. Eu não vos conheço. And the door was shut. E a porta se fechou. Watch therefore, Aquilo, for ye know neither the day nor the hour cuidado, vocês não sabem o dia e nem a wherein the hora Son of Man cometh. em que o Filho do Homem, Tonight, if you're here in this building se você está aqui nesse prédio nesta and noite you're not saved, e você não é salvo, you need to come without money. você precisa de vir, não tem preço. The Venha. price has been paid for you at this O altar. preço já foi pago aqui nesse altar. Jesus says, Jesus disse: if you'll come to me now, se você vir a mim I'll agora, come to you later. eu vou até você Tonight, depois. Jesus is here E Jesus está aqui nesta with an noite outstretched arm, com as mãos estendidas, saying, come now, dizendo: vem in the agora, name of Jesus. em nome de Jesus. Tem alguém para Jesus?